Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo contendo a previsão do tempo atualizada para os próximos 45 dias em todas as regiões brasileiras, em que veremos o comportamento da chuva e também o comportamento das temperaturas nas regiões brasileiras. Antes de prosseguirmos para o vídeo, se ainda não fores inscrito no nosso canal, se inscreva e, se gostar do nosso conteúdo, também deixe o seu like. Os próximos 45 dias serão marcados pelo aumento gradual da chuva, desde áreas do sul, do sudeste. A chuva também deve chegar à parte do centro-oeste. Algumas áreas secas da região norte passarão a ter algumas pancadas de chuva, assim como algumas áreas do nordeste também já terão alguma chuva nos próximos 45 dias. Neste mapa, nós inicialmente vemos a previsão do acumulado de chuva até o dia 17 de agosto, portanto, para os próximos 15 dias. Nos próximos 15 dias, temos uma entrada de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, que deve trazer grandes acumulados na região central e sul do estado. Já na divisa com o estado de Santa Catarina, a chuva deve ser com menor intensidade, mas temos previsão de pontuais acumulados que poderão chegar aos 40 ou 50 milímetros, assim como no oeste de Santa Catarina e no extremo sul do estado, na região serrana. Esta frente fria também deve trazer chuva para áreas do centro-sul do Paraná, o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. O nordeste de Minas Gerais tem alguma precipitação também, já na divisa com o sul do estado da Bahia. No centro-oeste, a chuva deve já ir chegando no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Ainda é uma chuva bem fraca e isolada, que deve ocorrer nos próximos 15 dias. No nordeste, o leste do nordeste continua chovendo forte, todo o litoral da Bahia, incluindo áreas de Salvador, até áreas do litoral de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, atingindo áreas de capitais como Recife, Aracaju e também Maceió, com pancadas de moderada a fortes intensidades, acumulados que poderão superar os 50 milímetros nos próximos 15 dias. A chuva também deve chegar de forma mais fraca sobre o litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte, trazendo acumulados menos expressivos. Sobre o sertão do Nordeste, o Mato Piba e também algumas áreas do Agreste nordestino, o predomínio de um tempo mais aberto e sem chuva, com exceção do noroeste do Maranhão, na região amazônica maranhense, podemos ter algumas pancadas de chuvas isoladas. Sobre o estado do Pará, Amazonas, temos previsão de chuva forte apenas no extremo norte desses estados. Pancadas de chuva mais fortes devem ocorrer também no estado de Roraima, centro-norte do estado do Amapá e oeste do Acre. Entre o sul do estado do Amazonas, o estado de Rondônia, o sul do estado do Pará e também o estado do Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, o tempo deve predominar mais seco, assim como o oeste de Minas e o norte do estado de São Paulo. Mas, na previsão total para os próximos 45 dias, previsão esta que se estende até o dia 17 de setembro, nós temos já boas chuvas avançando por toda a região sul do país, boas pancadas de chuva atingindo boa parte da região sudeste, a chuva também avançando com mais força para o centro-oeste, controla mais a distribuição de chuva entre o Acre, Rondônia, sul do Amazonas e também o oeste do Pará, e a chuva já deve ir chegando aos poucos entre o norte do Tocantins e o oeste do Maranhão e continuará chovendo no leste do Nordeste. Em uma previsão mais detalhada por região, iniciando pela região sul do país, nós teremos bons acumulados de chuva sobre toda a região sul do país. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-sul do Paraná, têm previsão de chuvas fortes, principalmente no centro e norte do Rio Grande do Sul, em que podemos ter acumulados expressivos de chuva que poderão superar os 300 ou 400 milímetros nos próximos 45 dias. Serão chuvas bem distribuídas por todo o estado, mas que devem vir mais fortes
a região da Lagoa de Patos, da capital Porto Alegre, toda essa faixa central e norte deve ter pancadas de chuva muito expressivas nos próximos 45 dias. Chuvas muito fortes também sobre Santa Catarina, centro-sul do Paraná, com acumulados que também poderão superar os 200 ou mesmo 250 milímetros em pontos desses estados. Sobre o centro-norte do Paraná, a chuva é um pouco mais fraca, mas mesmo assim temos uma boa distribuição de chuva ao longo do final de agosto, início de setembro. Alguns acumulados poderão ser registrados superiores a 100 milímetros entre o centro do estado do Paraná e também em algumas áreas do norte. Chuva forte avançando também para o sul do estado de Mato Grosso do Sul, aqui na região centro-oeste, da metade de Mato Grosso do Sul até áreas do sul, na divisa com o Paraná e com o Paraguai. Temos pancadas boas de chuva que poderão superar os 50, 100 milímetros em muitos locais. Sobre áreas do centro e norte de Mato Grosso do Sul, a chuva deve ser mais fraca à medida que se aproxima do estado de Mato Grosso do Sul e do Goiás, mas mesmo assim já podemos ter algumas pancadas fortes de chuva sobre áreas centrais e do norte desse estado. Sobre Mato Grosso, a chuva vai aumentando aos poucos sua intensidade. A chuva deve ser mais forte sobre o centro-norte do estado de Mato Grosso, na divisa com o Amazonas e também com Rondônia, mas começa a aumentar a sua intensidade também na região de Cuiabá, toda essa faixa central do estado, e vai avançando aos poucos em direção ao leste do estado, mesmo havendo pouca chuva no leste do estado, mas já pode acontecer pancadas mais irregulares no início e meados do mês de setembro. Sobre o estado de Goiás também aumenta a umidade no extremo sul do estado, na divisa com Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais, já havendo as primeiras pancadas de chuva na primeira quinzena do mês de setembro. E sobre o centro de Goiás e o norte, também região do Distrito Federal, temos um aumento de umidade na atmosfera que pode trazer pancadas isoladas já na primeira quinzena do mês de setembro, mas ainda não são chuvas agrícolas. O goiano e também pessoas que moram no Distrito Federal, centro e norte de Minas Gerais deverão esperar para o plantio pelo menos até o mês de outubro, início do mês de outubro. Sobre a região sudeste do país, nós temos também um aumento gradual da chuva entre o centro-sul de São Paulo, o leste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essas regiões devem ter pancadas de chuva fraca ou com pontuais moderados mais fortes no extremo sul de São Paulo, e à medida que avançamos para o norte, deve ser mais fraca. Mas a chuva pode surpreender em alguns locais também, aqui na região norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, já acontecem as primeiras pancadas de chuva da estação chuvosa na primeira quinzena do mês de setembro. Sobre o sul do estado de Minas Gerais, centro-sul e o leste, a metade leste, também deve ocorrer algumas pancadas de chuva com alguns locais até chuva moderada, entre 50 a 100 milímetros, mas de forma geral ainda não é chuva para o plantio, mas ajuda bastante nas plantações de café no sul mineiro. O centro-norte mineiro ainda terá pouca chuva, assim como o centro-norte de Goiás. Boa parte do Tocantins ainda tem pouca chuva no início de setembro, apenas chuvas irregulares podem ocorrer neste estado, principalmente no centro-sul. Aumenta a umidade, mas ainda não tem previsão de chuva muito forte no início de setembro sobre o oeste da Bahia. Aumenta a umidade também relativa do ar no sul do Piauí, sul do Maranhão, que pode convergir para pancadas de chuvas isoladas no sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins, oeste da Bahia. No Mato Piba como um todo, deve haver algumas pancadas de chuvas isoladas no início de setembro, mas a chuva deve chegar com mais força entre o final de setembro e início de outubro na região. Mas já começa a se aproximar, como nós vemos aqui, o norte do Tocantins, o oeste do Maranhão, alguns locais pode ter pancadas de chuvas que podem surpreender em alguns momentos.
Sobre o sertão do Nordeste, nós, de forma geral, temos aí um tempo mais seco, entre o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e também oeste de Pernambuco. Mas alguma garoa ainda pode ocorrer nessas áreas. O centro-leste do Nordeste tem pancadas de chuvas fortes na região de Salvador, Recife, também Aracaju, Maceió, mas à medida que avançamos para o interior, a chuva vai diminuindo a sua intensidade e o norte continua com chuvas bem expressivas entre o norte do Amazonas, centro-norte do Amazonas, Roraima e centro-norte do estado do Pará. De forma geral, temos uma boa melhora das condições de chuva entre o centro-oeste, o sudeste e o nordeste, apesar de muitas regiões ainda irão ter tempo bem seco, mas há uma boa perspectiva de mudança em relação à chuva para os próximos 45 dias. Na anomalia geral da chuva, neste período, nós temos chuvas acima da média em todo o estado do Rio Grande do Sul, também na província de Misiones, na Argentina, sul do Paraguai, também no estado de Santa Catarina, chuva acima do normal, Espírito Santo, nordeste de Minas, centro-leste da Bahia, algumas áreas de Sergipe, Alagoas e leste de Pernambuco, e chuvas acima do normal também sobre áreas do norte de Mato Grosso e sul do Pará. A chuva vai chegando aos poucos nessa área. Mas nas demais áreas em cinza e em vermelho do mapa, nós temos pancadas de chuva abaixo do normal, como é o caso de boa parte do centro-norte da região norte e também do Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, centro-sul de Minas e centro-sul do Rio de Janeiro. Nas áreas em branco, entre o norte de Goiás, Tocantins e Matopiba e boa parte do Nordeste, nós temos uma chuva dentro da normalidade. A tendência mesmo é que fique com o tempo mais seco, como é normal neste período. Com relação às temperaturas, os próximos dias terão dias frios, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. As ondas de frio que entrarão no Brasil ficarão mais estacionadas no Rio Grande do Sul, trazendo muito frio. Inclusive, no final desta primeira semana do mês de agosto e início da segunda semana, teremos dias muito frios no Rio Grande do Sul, madrugadas que poderão ter amplas geadas no estado, assim como em áreas do estado de Santa Catarina, do Paraná, mas nos próximos 45 dias o frio deve ficar mais restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e as áreas mais altas do Paraná. Deve chegar também algum frio nas áreas do leste de São Paulo, mais altas de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, mas esse frio será intercalado por dias muito quentes, já que teremos também, ao tempo que o ar frio atuará no extremo sul do país, teremos uma onda de calor contínua que deverá trazer temperaturas muito elevadas esse mês de agosto, início de setembro, entre áreas do centro-oeste, norte, nordeste, com temperaturas máximas nessas áreas em vermelho, que poderão superar os 40, 42 graus Celsius entre Mato Grosso, sul do Amazonas, do Pará, áreas do Tocantins, sul do Piauí, oeste da Bahia, sul do Maranhão, temperaturas máximas próximas dos 40 graus Celsius. Como é comum, entre final do mês de agosto e início de setembro, as temperaturas sobem bastante nessas áreas. Também deverão subir bastante no sertão do Nordeste, no litoral leste nordestino, na região sudeste, no estado de Minas Gerais, norte de São Paulo, norte do Espírito Santo também terá muito calor nos próximos dias. Então esta é a tendência, chuvas chegando entre o sul, sudeste, centro-oeste, e com essa chuva também algum ar frio no sul do país e um ar mais quente entre o norte, parte do centro-oeste, sudeste e nordeste do Brasil. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.